O sistema bancário da China é o exemplo perfeito do comunismo em ação, porque é construído sobre uma mentira e está desmoronando. Bem-vindo ao China Uncensored. Sou Chris Chappell. Sábado teremos um evento especial ao vivo. Então junte-se a nós em nosso site e faça suas perguntas que Matt, Shelley e eu vamos responder ao vivo no programa. Daqui a pouco eu explico como acessar. Então, nos Estados Unidos, as pessoas geralmente confiam no sistema bancário, a não ser que você seja meu colega de quarto, Carl, que guarda o dinheiro dele numa caixa de Hot Pockets no nosso congelador. Os bens dele vivem congelados. Na China, as pessoas não confiam muito no sistema bancário. E eles estão certos em não confiar. Na China, os bancos são construídos sobre mentiras, mas não é realmente culpa deles. Em um sistema comunista, todos têm que fazer o que o partido-estado manda. E quando eles não conseguem fazer isso, eles mentem sobre isso. Porque as consequências de não seguir ordens em um sistema comunista são desagradáveis. Então, o Partido Comunista Chinês incentiva a mentira. Mas toda essa mentira é um problema quando eles tentam administrar a economia. As pessoas na China sabem que a economia está ruim. Mas ninguém, nem mesmo Xi Jinping, sabe exatamente o quão ruim ela está. Os números econômicos oficiais da China são tão confiáveis quanto a bateria do meu iPhone de 5 anos. Aqui vai um exemplo. A Bloomberg estima que a China tem 3 trilhões de dólares em dívidas podres ocultas no seu sistema bancário. Isso faria com que a taxa de inadimplência dos bancos chineses fosse de cerca de 10% em vez da taxa oficial de 1,5%, onde ela está há anos. Como falei, os números oficiais são uma piada. Eles são manipulados para fazer as coisas parecerem melhores do que realmente são. Segundo pessoas familiarizadas com as orientações, os órgãos reguladores há anos pressionam os grandes bancos a manterem a taxa de inadimplência reportada abaixo de 2%. Os bancos estão sendo orientados a manter baixos os números de inadimplência reportados. Enquanto isso, os números reais são um desastre. E isso nem é a pior parte. O problema é que os bancos, na verdade, não têm nenhum controle sobre quantos empréstimos inadimplentes eles têm. Isso porque o Partido Comunista Chinês também está dizendo para eles emprestarem o máximo de dinheiro possível para ajudar a economia. O que significa que a principal maneira dos bancos manterem a taxa de inadimplência baixa é mentindo sobre ela. Então, quais são os números reais? Bem, lembre-se, o número oficial é 1,5%, totalmente administrável. Especialistas estimam que a inadimplência pode chegar a 10% ou até 20% dos empréstimos. Essa é uma diferença enorme. Como disse antes, se for 10%, isso significa cerca de 3 trilhões de dólares em dívidas podres no sistema bancário. Se for 20%, isso salta para 6 trilhões de dólares. Isso equivale a 6 fortunas do Elon Musk. De onde vêm esses empréstimos inadimplentes? Zumbi. Bem, empresas zumbis. Essas são empresas que já deveriam ter falido, mas continuam vivas, ou melhor, mortas-vivas, graças a empréstimos que elas não conseguem pagar de volta. O Partido Comunista Chinês mantém essas empresas zumbis ativas para evitar mais desemprego, que está muito alto na China atualmente. Esses zumbis deveriam ser gratos só por terem empregos. Mesmo assim, os bancos não podem cobrar todos esses empréstimos inadimplentes, pois isso acabaria com as empresas zumbis e causaria muitas demissões. E isso também aumentaria a taxa de inadimplência dos bancos, o que os colocaria em apuros com o governo. Em vez disso, os bancos renovam e fingem. Sim, é literalmente esse o nome, parece até minha vida amorosa. Deus. Eles continuam renovando os empréstimos, adiando pagamentos e capitalizando os juros. Truques para fazer os empréstimos parecerem ainda ativos no papel. Mas quanto mais empréstimos ruins existem, mais arriscado fica para os bancos. Se uma empresa zumbi realmente falir, o banco tem que registrar o prejuízo do empréstimo. E se o banco não tiver dinheiro para cobrir suas perdas, vai precisar de um resgate financeiro ou vai quebrar. Quanto mais tempo essa situação se prolonga, mais isso se torna um peso para o sistema financeiro da China. Em outras palavras, se houver empresas zumbis em quantidade suficiente, elas vão contaminar o restante da economia chinesa. É por isso que um relatório recente da Rodium Group descreveu a fraqueza da economia interna da China como um declínio prolongado.
Esses empréstimos zumbis nem são o mais absurdo que os bancos chineses fazem. Para ver o verdadeiro absurdo do sistema comunista do Partido Comunista Chinês, vamos olhar para os empréstimos fantasmas. O que é um empréstimo fantasma? Ele está aí dentro da sua mente. Como mencionei, o Partido Comunista orientou os bancos a aumentarem os empréstimos para impulsionar a economia. Quando a economia vai mal, as pessoas evitam assumir novas dívidas. Em um sistema capitalista normal, os bancos só emprestariam dinheiro se houvesse demanda suficiente e se eles pudessem lucrar. Mas em um sistema comunista, o Estado pode simplesmente obrigar os bancos a emprestar dinheiro, o que não causa nenhum problema, como todos aqueles empréstimos zumbis de que acabei de falar. O que os bancos obrigados a emprestar, mas sem poder assumir mais riscos de inadimplência, fazem? Eles fazem empréstimos fantasmas. A Bloomberg publicou um artigo em novembro passado sobre esses empréstimos fantasmas. Ninguém quer pegar dinheiro emprestado, então os bancos pedem que empresas contraiam um empréstimo rápido para cumprir as metas de concessão de empréstimos impostas pelo Partido Comunista Chinês. A empresa mantém o empréstimo por algumas semanas ou até mesmo apenas alguns dias. Depois, ela quita o empréstimo. O banco cobre os juros. E isso até tem um nome. É chamado de empréstimo rápido com recuperação imediata. Essa prática cresce enquanto bancos sofrem pressão inédita para cumprir metas do governo que não podem ser atingidas apenas pela demanda real. Quero só parar para garantir que você entende o quão estúpido isso é. O Partido Comunista Chinês determina que os bancos precisam emprestar dinheiro para estimular a economia. Mas o povo chinês sabe que a economia está quebrada e que os bancos não são confiáveis, então os bancos estão tendo dificuldade em conceder empréstimos de verdade. Então, em vez disso, eles estão fazendo empréstimos falsos. E, na verdade, estão perdendo dinheiro com esses empréstimos falsos porque os próprios bancos estão pagando os juros. Tudo isso para não terem problemas com o Partido Comunista Chinês. Deveriam enviar Caleb Hammer para a China e submetê-los a uma auditoria financeira. Este artigo da Bloomberg tem uma história ainda mais absurda, em que um empresário tenta quitar um empréstimo bancário antes do prazo e o banco oferece dinheiro para ele manter o empréstimo ativo. Porque o banco precisava do empréstimo para cumprir as metas de crédito do Partido Comunista Chinês. Sim, você ouviu certo. O banco estava pagando para o homem continuar pegando dinheiro emprestado. Os bancos estão gastando toda essa energia e dinheiro fazendo malabarismos para cumprir as metas irreais do Partido Comunista Chinês. Mas nada disso está realmente ajudando a economia. É tudo um desperdício. E não são apenas os bancos pequenos que estão fazendo isso. Uma auditoria do governo descobriu que 6 bancos estatais emitiram quase 80 bilhões de dólares em empréstimos falsos em 2023. Mas não se preocupe, o Partido Comunista Chinês tem uma solução. Punir os bancos por concederem empréstimos fantasmas. Com certeza isso resolverá o problema sem criar mais incentivos perversos em um sistema autoritário e hierárquico. O PCC exige que os bancos concedam mais empréstimos, levando-os a criar empréstimos zumbis e mentir para evitar problemas. Ou fazem empréstimos fantasmas e mentem para evitar problemas. Por isso, os bancos da China se baseiam em mentiras. Este é apenas um pequeno exemplo de como um sistema comunista pode se tornar disfuncional. Lembre-se disso quando receber um TikTok mostrando como as cidades da China são incríveis. Tudo o que há por baixo são pedras. Olha, estão vendendo uma mentira para uma nova geração neste país, que o comunismo significa justiça e liberdade. Mas a China de hoje mostra uma história totalmente diferente. O comunismo obriga todos a mentir apenas para sobreviver. Ele tira sua liberdade, ele nega a você um futuro melhor. E é por isso que eu faço o China Sem Censura, para inocular a próxima geração de uma ideologia que destrói a alma, mostrando a eles o que realmente acontece quando um governo comunista assume o poder. E se você quiser saber mais sobre isso, participe do nosso evento especial ao vivo do China Sem Censura. Será neste sábado, 20 de junho, a partir das 20 horas horário do leste dos Estados Unidos. Está disponível para quem se inscrever no nosso site china1censored.tv, então garanta sua vaga agora. Ajude a mostrar ao mundo o que acontece em um sistema comunista apoiando o China Sem Censura. Espero vê-lo sábado.
Traga perguntas e Matt, Shelley e eu responderemos ao vivo no programa. Mais uma vez, eu sou Chris Chappell. Até breve.